Olá, muito boa tarde para você. O Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021, está no ar. Gente, numa semana que merece destaque, né? O número de casos na média móvel do país caiu mais uma vez e a média móvel chegou ao menor número desde 1 ano e meio atrás. Mais um passo muito importante, né, no combate a essa pandemia, mais um passo de otimismo aí para os próximos dias que virão. Antes de tudo, nesse comecinho de programa, eu quero dizer a você de casa muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Nós vamos juntos aqui no Pauta Aberta com notícias, informação, serviço para você. Nós vamos juntos a partir de agora com outros destaques desta quinta-feira. O Ministério da Saúde anuncia reajuste de procedimentos realizados por hospitais particulares conveniados do SUS. Preparativos para o Enem. Você vai ver como estão estudantes para a prova que começa domingo, num ano em que há mais acessibilidade para quem vai realizar a prova digital. O Brasil registra menor média móvel de casos de Covid-19 em 1 ano e meio, enquanto na Europa a disparada de casos preocupa autoridades sanitárias em vários países. E também hoje a gente mostra para você a invasão de caranguejos na Austrália. São milhões deles por todos os lados à procura do mar em tempos de acasalamento. Fique ligadinho com a gente que o Pauta Aberta desta quinta-feira já está no ar. Na última etapa da viagem do presidente ao Oriente Médio, ontem, em Doha, Bolsonaro esteve reunido com o governante do Catar, Emir Tamim bin Hamad Al Thani. Na pauta, no encontro, negócios e fortalecimento de laços entre os dois países. A segunda missão do presidente Jair Bolsonaro ao Catar teve por objetivo reforçar as relações entre os dois países e promover oportunidades de investimentos no Brasil. O comércio bilateral entre Brasil e Catar passou de 27 milhões de dólares em 2000 para 823 milhões de dólares em 2019. O Catar importa mais de 90% dos alimentos que consome e o Brasil é um importante fornecedor de produtos do agronegócio à população catariana. Durante visita, as duas nações exploraram oportunidades de ampliação de negócios nas áreas de economia, defesa, ciência, tecnologia, energia e inovação. Muitos acordos assinados, a confiança voltou no Brasil. Realmente o que nós vendemos aqui é a verdade acima de tudo. E pode ter certeza que essa viagem, bons frutos, nós levaremos para o Brasil. Temos falado muito em turismo na região amazônica, em cooperação na área de energia, infraestrutura, portos, aeroportos, material de defesa, material da nossa Embraer. Também ontem, na capital do Catar, Jair Bolsonaro esteve reunido com dirigentes da FIFA. Ele e a comitiva brasileira visitaram o estádio, onde ano que vem será realizada a grande decisão da Copa do Mundo do Catar. Fruto dessa viagem presidencial também, anunciado pelo Ministério do Turismo, é a operação a partir do ano que vem de um voo direto entre o Rio de Janeiro e Doha, a capital do Catar. O Brasil registrou ontem a menor média móvel de casos de Covid-19 depois de 1 ano e meio. Veja só. De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, nos últimos dados divulgados, o Brasil registrou 374 mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas. Já em número de novos casos, foram confirmados 12.432, fechando a média móvel em 9.335, o que representa menos 1% em relação a 2 semanas atrás e a menor média já registrada em 1 ano e meio de pandemia. Por outro lado, a média móvel de mortes subiu 14% e passa a contabilizar 260 óbitos. 8 estados registram alta no número de mortes. São eles: Amazonas, Pará, Roraima, Ceará, Piauí, Mato Grosso do Sul e São Paulo. 11 deles estão estáveis: Acre, Amapá, Maranhão, Alagoas, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E 7 estados mais o Distrito Federal registram queda nas mortes. É o caso de Roraima, Tocantins, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Espírito Santo e do Paraná.
E começou hoje em São Paulo a ser aplicada a chamada dose de reforço ou terceira dose, né, para maiores de 18 anos, pessoas que já tenham aí confirmadas, né, a aplicação das duas doses anteriores, num prazo menor. A partir desta definição nova aí do Ministério da Saúde, né, diminuiu de 6 para 5 meses esse prazo, né, entre a segunda dose e essa terceira dose, a dose de reforço, agora para pessoas acima de 18 anos de idade. Além de São Paulo, outras cidades importantes no país, outras capitais, né, Porto Alegre, Goiânia, Campo Grande, Maceió, São Luís, Belém e Palmas também já estão aplicando essa terceira dose nesse mesmo esquema, e a previsão ainda para esta semana, possivelmente amanhã, né, é que a terceira dose também comece a ser aplicada nas cidades de Aracaju e Macapá. E o projeto de lei que prevê passaporte sanitário a quem já foi vacinado contra a Covid está parado no Congresso. Veja na reportagem. A proposta de criação do passaporte da vacina nacional completa nesta semana 4 meses parada no Congresso. O projeto de lei aguarda análise da Comissão de Seguridade da Câmara para ser votado pela última vez pelos deputados. O Senado já aprovou a medida por unanimidade. A ideia é permitir livre acesso de pessoas já imunizadas contra a Covid em espaços públicos e privados, abertos ou fechados, com ou sem aglomeração. Medida semelhante começou a entrar em vigor nesta semana no estado do Ceará, a partir de uma lei estadual. A proposta de lei federal está parada por ação de deputados contrários à obrigatoriedade da vacina. Para estes deputados, ao limitar o acesso de pessoas não vacinadas, o poder público estará privando essas mesmas pessoas do direito de ir e vir. Dados do Ministério da Saúde mostram que os vacinados são maioria no Brasil. 85% dos brasileiros com mais de 12 anos já foram vacinados com pelo menos uma dose. Os imunizados por completo já são 68% da população. E se aqui no Brasil o cenário é de absoluto otimismo com os números da pandemia em queda, na Europa a situação está muito preocupante mesmo. E quem traz todos os detalhes para a gente é a Cláudia Vicentim. Boa tarde, Cláudia. Olá, Odilon, uma ótima tarde para você e para todos. A tão esperada normalidade parece que vai demorar um pouco mais a chegar, especialmente na Europa. O relaxamento das restrições e medidas sanitárias e a chegada do inverno, período em que as pessoas ficam mais tempo em locais fechados, estão contribuindo para o aumento de novos casos no continente. Especialistas também apontam como causa da nova onda da pandemia a recusa da vacinação por grande parte dos europeus, caso da Áustria, onde foi decretado lockdown para todos os não vacinados desde a última segunda-feira. A situação na Alemanha e na República Tcheca não é melhor. Os dois países registraram recorde de novos casos em apenas 24 horas e já estudam a retomada de medidas restritivas mais rígidas, como o uso de máscaras e comprovante de vacinação em locais fechados e eventos. Regras que voltam a valer também na Bélgica, onde os moradores ainda deverão trabalhar em casa 4 dias por semana até o início de dezembro. Isso porque o país registrou uma infecção para cada 100 pessoas em 14 dias, uma das taxas mais altas da União Europeia. A Espanha vai oferecer doses de reforço a maiores de 60 anos e para funcionários de saúde. Holanda enfrenta falta de testes de Covid, enquanto o país registrou pelo segundo dia consecutivo mais de 20 mil novos casos diários. Por lá foi decretado novamente toque de recolher, assim como na Irlanda, que tem um dos melhores índices de vacinação na Europa, mas por enquanto não ofereceu doses de reforço para pessoas com menos de 60 anos. A França não apresentou aumento de casos de Covid e descarta novas medidas restritivas. A Suécia também está com os números de infecções controlados, mas seguirá exigindo comprovante de vacinação para locais públicos. A situação é crítica na Rússia, com um recorde de mortes em 24 horas, mais de 1.200 pessoas, segundo as autoridades da saúde. Números alarmantes também de novos casos em apenas um dia, 36.626, resultado que foi medido após lockdown total de uma semana na maioria das regiões da Rússia. Por aqui é bom a gente ficar atento e não descartar a dose de reforço que foi autorizada para todos os adultos a partir deste sábado, não é, Odilon?
É isso mesmo, Cláudia, é uma situação preocupante, uma situação de alerta, afinal de contas, né? Ninguém quer que essa nova onda que se espalha pela Europa até de forma assustadora volte a se espalhar pelo mundo todo, né? Na sua reportagem, Cláudia, né, foi explicado, os especialistas disseram, há muita resistência à vacina em alguns países da Europa, com destaque, né, para o número de casos diários na Holanda, mais de 20 mil casos num país tão pequeno como é a Holanda. E a situação está tão difícil na Alemanha, com mais essa onda, que pela primeira vez no país houve a necessidade de fazer transferência de paciente. Por falta de vagas nas unidades de terapia intensiva, a equipe do Hospital Bávaro de Freising, no sul da Alemanha, transferiu um paciente com Covid-19 para um estabelecimento no norte da Itália. A medida é inédita na Alemanha desde o início da pandemia do coronavírus. Nos 18 meses de crise sanitária, os hospitais alemães foram regularmente solicitados a cuidar de pacientes de países europeus sobrecarregados. Mas desde outubro, com a nova onda de Covid-19, a primeira economia da Europa tem se perguntado quanto tempo seu sistema de saúde vai aguentar. A aktuelle Lage hier ist erneut sehr, sehr angespannt. Wir haben 13 Patienten auf unserer Intensivstation. A situação atual é muito tensa. Temos 13 pacientes em terapia intensiva, 3 a mais do que podemos cuidar em condições normais. Devido ao estado de emergência, aumentamos nossa capacidade de novo para cuidar de todos os pacientes extras. E é preciso dizer que isso é feito às custas da nossa equipe. Intensivpatienten zu versorgen, das geht aber, und das muss man ganz klar sagen, auf Kosten des Personals. O diretor destaca que os pacientes em estado grave por coronavírus não foram vacinados. A Alemanha tem 67,7% da população vacinada e não está entre os países da Europa Ocidental com maiores taxas de imunização. Com uma taxa de incidência de 550 infecções por 100 mil habitantes em 7 dias, a Baviera é uma das regiões mais afetadas por essa onda. Em todo o país, o número de pacientes com coronavírus em terapia intensiva permanece abaixo do pico alcançado no final de 2020, mas os hospitais estão mais vulneráveis devido à grave escassez de profissionais de saúde. E a farmacêutica Pfizer vai permitir a fabricação de genéricos da pílula para a Covid-19. O remédio vai ser fornecido a 95 países de baixa e média renda. O acordo da Pfizer com a Medicines Patent Pool, uma organização apoiada pelas Nações Unidas, permitirá a concessão de licenças para que fabricantes de medicamentos genéricos façam uma versão do antiviral da Pfizer. O acesso ao genérico inclui 95 países, que cobrem cerca de 53% da população mundial. O Brasil ficou de fora do acordo. Segundo os resultados preliminares da Pfizer, a pílula conhecida como Paxlovid reduz em 89% a chance de hospitalização ou morte entre pessoas que tomam o medicamento nos primeiros 3 dias do início dos sintomas. O remédio deve ser usado em combinação com ritonavir, um antiviral usado no tratamento do HIV. Pelo acordo de licenciamento, a farmacêutica não receberá royalties sobre as vendas da pílula para a Covid em países de baixa renda. Ela também isentará os demais países cobertos pelo acordo, desde que a Covid-19 continue classificada como emergência de saúde pública. A Pfizer espera fabricar 180 mil tratamentos para a doença até o fim do mês que vem e pelo menos 50 milhões até o fim de 2022. Apenas para destacar, o Brasil não será beneficiado neste acordo aí que envolve 95 países. Agora a gente muda de assunto, vamos falar da Black Friday. Já tem muita propaganda, muita promessa, mas as vendas, das promoções devem apresentar neste ano a primeira queda, desde 2016, se for descontada a inflação acumulada em 12 meses. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o dia de promoções marcado para 26 de novembro deve ter um recuo de 6,5% em relação ao que aconteceu ano passado. A CNC espera que as vendas cheguem a 3 bilhões e 93 milhões de reais no país. É o maior valor nominal desde que a data foi incorporada ao calendário do varejo nacional. Mas como a inflação em 12 meses acumula variação de 10,67% em termos reais, a Black Friday deverá ter uma queda em relação ao ano anterior.
A expectativa é de que mais da metade das receitas venha dos setores de móveis e eletrodomésticos e de eletroeletrônicos e utilidades domésticas. Outros segmentos com expectativa de receita relevante são hiper e supermercados, vestuário, calçados e também acessórios. Agora um alerta para quem recebe benefício do INSS por estar afastado do trabalho por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Essas pessoas têm até a próxima sexta-feira, amanhã, dia 19, para agendar nova perícia médica em que será avaliado se o beneficiário permanece incapaz para o trabalho. Quem perder esse prazo corre o risco de ter o benefício suspenso. São 95 mil beneficiários por afastamento temporário. Eles foram convocados, por edital no fim de setembro. O agendamento pode ser feito por meio do aplicativo Meu INSS ou pela central de atendimento número 135. Se o segurado não agendar a perícia, o benefício será suspenso e só será reativado após novo agendamento e novo cadastro. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é mais comum nas crianças, mas muitos adultos sofrem com as consequências da doença por conta de um diagnóstico tardio. Veja na reportagem. Desde criança, o Marco não conseguia manter o foco nas atividades. O que ele não sabia é que esse comportamento era culpa do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Me caracterizavam como fosse algo constituinte do meu jeito. A impressão que eu tenho agora com um pouco mais de consciência de que o Marco é um sujeito um tanto difícil. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é um distúrbio do aprendizado em que a gente tem uma alteração do funcionamento normal que leva aos mecanismos de concentração e atenção, tipicamente na concentração mantida, alternada, e que prejudicam a alfabetização quando tem um início na infância, mas, sobretudo, as próprias atividades diárias, porque o transtorno do déficit de atenção ele não é somente no meio acadêmico, no meio da escola. Também acontece no meio acadêmico, domiciliar, doméstico e também nas atividades de lazer. Por muito tempo, o TDAH foi considerado um transtorno infantil, mas ele também afeta muitos adultos que não tiveram esse diagnóstico quando eram crianças. No mundo, cerca de 4% deles têm o transtorno. Só aqui no Brasil, são 2 milhões de pessoas. Uma doença que, nessa fase da vida, leva a comportamentos que prejudicam o trabalho e a vida pessoal. No adulto, em geral, o transtorno de déficit de atenção apresenta-se com alterações de procrastinação, dificuldade para manter ou para realizar, concluir as tarefas, dificuldade para se manter no emprego ou para fazer atividades que demandam um cuidado, um zelo, uma disciplina. Além disso, a gente pode ter inícios de várias atividades, iniciar várias faculdades, vários cursos e nunca conseguir dar cumprimento, terminar tudo isso. No adulto, quase sempre, distúrbios psiquiátricos são comuns. Então, o primeiro é impulsividade, quase sempre associados a um transtorno de ansiedade, muitas vezes transtorno de depressão, e que ao longo do tempo, quando não diagnosticados, levam quase sempre a distúrbios alimentares, distúrbios do sono e levam, obviamente, a um adulto insatisfeito, um adulto que precisa de intervenção médica. Para esse psiquiatra, é possível fazer as pazes com o transtorno na vida adulta, mas isso depende do tratamento. Após o diagnóstico, o tratamento se baseia em remédios, Aí tem também a terapia cognitivo-comportamental e atividade física, para ajudar na questão da rotina, na questão de não procrastinar as tarefas, de horário. A família também tem um papel importante nesse processo. O entendimento e a compreensão por parte dos familiares é importante para que a gente saia daquele estigma de que é uma criança que é preguiçosa ou que é um adulto indisciplinado apenas e a gente comece a tratar com seriedade. E mesmo após um diagnóstico tardio, hoje, o Marco se sente aliviado. Tentando descobrir por que eu sofri tanto e como é que agora eu consigo dar conta de me relacionar com isso. É como se eu abrisse uma porta que estava fechada
há muito tempo na minha vida, de repente eu abro a porta e estou descobrindo uma dimensão que eu não tinha noção. Vamos para o intervalo, gente? No próximo bloco, a gente mostra imagens impressionantes na Austrália, da invasão de caranguejos que precisam se deslocar da floresta para o mar em tempo de acasalamento. Não saia daí, estou esperando você. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta aberta de volta para esse segundo bloco. O Ministério da Saúde anunciou o reajuste de procedimentos feitos pelo SUS nos hospitais particulares que são conveniados. O reajuste é principalmente nos serviços de biópsia para a identificação do câncer de próstata, tratamento que é uma das prioridades para o governo neste Novembro Azul. Cuidar da saúde também é coisa de homem. A frase é a contribuição deste ano do governo brasileiro para a campanha mundial Novembro Azul. A campanha internacional conscientiza sobre a necessidade da prevenção e de cuidados em geral por parte da população masculina. O Ministério da Saúde prioriza o combate ao câncer de próstata. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, foram previstos mais de 65 mil novos casos somente para este ano. Cada hora perdemos 2 homens por câncer de próstata. Um câncer que pode ser tratável, que é curável. Quando diagnosticados em fases iniciais, este tumor é curável. Em fases adiantadas, os objetivos são outros. Para reforçar o movimento em prol de exames e consultas e facilitar o tratamento da doença, o governo federal decidiu reajustar os valores de alguns serviços prestados pelos hospitais conveniados ao SUS. O Ministério da Saúde pagava R$ 92 pelo exame de biópsia de câncer de próstata e, a partir de agora, os laboratórios vão receber R$ 202. Temos trabalhado para incluir novas tecnologias que são importantes, seja para o diagnóstico, seja para o tratamento com medicações quimioterápicas. Agora, esse esforço, parece um esforço pequeno, né? Mas nós mais do que dobramos o valor do exame da biópsia de próstata. Isso é uma ação fundamental. E a Caixa divulgou hoje o resultado dos lucros do último trimestre deste ano de 2021. Lucros que dispararam, olha só. A Caixa Econômica Federal registra crescimento de quase 70% no terceiro trimestre de 2021, na comparação com o mesmo período do ano passado. Já no segundo trimestre, houve uma queda de 48,8% em relação ao anterior. O lucro líquido do crescimento chegou aos 3 bilhões de reais em 2021 e no acumulado de janeiro a setembro foi de 14,1 bilhões de reais, o que representa uma alta de 87,14% em comparação com 2020. De acordo com o relatório de desempenho divulgado pelo banco, o crescimento foi possível por conta do aumento de 27,8% na margem financeira e da redução de 19% em despesas com provisão para crédito de liquidação duvidosa. Ainda segundo o banco, o aumento da carteira foi influenciado pelo crescimento em 12 meses dos agronegócios, com 79,4%, crédito comercial pessoa jurídica, 28,5%, crédito consignado, 18,4%, habitação, com 8,7% e saneamento e infraestrutura, com 5,8%. Nosso assunto agora é o Enem. A primeira prova está marcada já para este domingo, dia 21. Os estudantes estão prontos, é hora daquele momento final, né, que pode fazer a diferença, garantir uma vaga importante na faculdade para o ano que vem. Nesta semana tem Enem e os candidatos vão poder optar por fazer a prova no formato tradicional ou digital pelo computador. Neste ano, os 2 formatos do exame vão acontecer no mesmo dia, no próximo domingo 21 e no domingo seguinte, 28 de novembro. Segundo o INEP, órgão responsável pelo Enem, as provas terão as mesmas questões e o mesmo tema da redação. Ainda em formato piloto, foram disponibilizadas 101.100 vagas para a prova no computador, distribuídas entre 99 municípios brasileiros. Já o exame físico não tem
limite de vagas. Um detalhe importante é que a versão digital será realizada por aqueles que já concluíram ou que estão finalizando o ensino médio em 2021. Já os chamados treineiros só vão poder realizar a prova impressa. Agora a redação, todos os candidatos vão fazer na versão impressa, por conta do estágio digital ainda estar em teste. Então, no próximo domingo, não esqueça sua caneta de cor preta, com o tubinho transparente e boa sorte. E o Enem 2021, na versão digital, vai permitir mais recursos de acessibilidade, para as pessoas que dependem desse serviço, desses recursos e que também estão preparadas para os exames. Olha só. A aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio no formato digital terá mais acessibilidade na versão de 2021, que será realizada nos dias 21 e 28 de novembro. Entre os recursos inéditos para quem vai fazer a prova pelo computador estão exames ampliados ou superampliados, indicados para alunos com baixa visão, e tradutor-intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Além disso, também será permitido levar materiais próprios que auxiliem os candidatos com deficiência, como lupa, máquina de escrever em braille e aparelhos auditivos. Os recursos de acessibilidade vão ajudar alunos como Lucas, que está terminando o ensino médio e vai fazer o Enem pela primeira vez. Ele solicitou para fazer a prova em Libras, a língua brasileira de sinais. Como também tem baixa visão, ele pediu um guia intérprete, que vai ajudar na locomoção durante o exame. Eu vou estar relaxado no momento da prova e me preocupar só com as alternativas e não me preocupar em conseguir ler o texto que está escrito na prova. Eu vou ter uma estrutura que vai me apoiar nesse momento. Desde 2017, o INEP, órgão que coordena o Enem, passou a oferecer uma videoprova em Libras. Destinado a pessoas surdas ou com deficiência auditiva, o recurso traduz todas as questões e opções de resposta para a língua brasileira de sinais por meio de um vídeo. Em 5 anos, mais de 5.000 candidatos realizaram o Enem por meio dessa modalidade. É uma chance que ele tem de fazer a prova em pé de igualdade com os alunos ouvintes e garantir o seu acesso à universidade. Para esta professora, a acessibilidade também deve continuar durante a universidade. Quando ele está na faculdade, o acesso ao intérprete, por exemplo, não deve ser visto como um acessório, como um favor, é direito desse aluno, porque ele é uma minoria linguística, ele precisa ter a língua dele respeitada. E apesar de vários setores terem sofrido os duros impactos da pandemia, o mercado literário tem motivos para comemorar. A venda de livros aumentou 39%. As páginas repletas de histórias ficaram meio esquecidas. O mercado literário registrou perdas de até 50% na pandemia. Para o proprietário dessa livraria, que existe há mais de 50 anos, o que manteve o negócio nesse período foi a tradição. A livraria tem uma tradição de que as pessoas aqui vêm pela amizade e pelo bom livro. Mas depois de um início complicado, as pesquisas mostram que a pandemia virou a página para o mercado literário. A venda de livros aumentou 39%. Eles voltaram a ser os melhores companheiros para muita gente. Eu passei por uma fase de saúde, muito rigorosa. Passei por 7 AVCs. Então, assim, eu tenho que ler para poder ativar a minha mente. E foi muito importante para mim. Qualquer coisa eu leio. É um hábito que ele nunca foi abandonado, Talvez ele foi subestimado nesses últimos tempos, mas ele nunca foi abandonado. Porque tentou-se a revolução digital, então eu mesmo comprei um Kindle, tentei migrar parcialmente para a leitura digital, mas não é a mesma coisa. Então, depois de um certo tempo, quem gosta de ler, ou quem tem o hábito de ler, acaba voltando para o livro físico, para você poder escolher, visitar a livraria. Então, isso realmente não tem como substituir. O presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros conta que o crescimento surpreendeu. Nós tivemos muito medo, muita incerteza do que iria acontecer, enfim, em geral, com as livrarias fechadas e com as pessoas em casa, mas de repente
a partir ali de agosto, setembro, o que a gente viu foi uma reconexão muito grande das pessoas com o livro e a leitura. Isso não foi um fenômeno só no Brasil, isso foi um fenômeno mundial. Mas aqui no Brasil a gente vinha de um período tão difícil, né? De 2015 em diante, nós tivemos anos de recessão, depois nós tivemos fechamento de livrarias, quer dizer, a indústria do livro vinha com notícias ruins. E, de repente, ela ter essa recuperação nesse momento tem um aspecto de muita esperança. Esperança que não diminui mesmo com a retomada da rotina, onde há muitos concorrentes para os livros. É nosso papel estar presente na vida das pessoas, dizendo: lembra como foi bom reconectar com o livro? Se você leu, porque hoje em dia a gente já sabe muito mais do que as pessoas estão lendo, né? Então você consegue dizer: olha, se você leu As 5 Linguagens do Amor, eu tenho um outro livro aqui para te recomendar que é muito bom. O fato é que mesmo com o resgate do hábito da leitura, o brasileiro ainda lê pouco, uma média de 2 livros por ano. Para quem entende bem do assunto, é na infância que o estímulo deve começar. Anteriormente, os pais contavam história. Hoje eles não têm tempo. É muito importante o resgate ético, moral, filosófico da criança. Bons números, mais leitura para todos. Que bom! Nós estamos na Semana da Consciência Negra e você sabe por que é tão importante para o nosso país ter protagonistas negros? Veja na reportagem. E aí, galera? O baiano Adriel tem 13 anos e influencia os jovens a ler por meio das redes sociais. Ele manda letras sobre a importância de ter personagens negros na literatura. Ter pessoas negras como os personagens principais, seja de filme, séries e livros, é muito importante, principalmente na questão da representatividade. Existem muitas poucas séries, muitos poucos filmes e livros com personagens negros como principais. A tia Lu, professora no Rio de Janeiro, inspirada pela história da menina Lua Oliveira, que criou 6 bibliotecas nas comunidades, escreveu um livro sobre a jovem de 12 anos. Ela lembra a emoção de quando soube que seu livro seria publicado. Como uma menina preta de subúrbio ia ter um livro editado. E aí eu só chorava, porque era assim, uma alegria muito grande. O presente que eu dei para a Lua virou meu maior presente. Estevão Ribeiro escreveu algumas histórias da personagem Milena, da Turma da Mônica. Sabendo da importância da existência de autores negros, criou a Retinta, tirinhas sobre uma menina que tem orgulho de ser preta. Quando eu resolvi, aos 14 anos de idade, produzir minhas próprias histórias e quadrinhos, eu não tinha referência alguma com qual eu me identificasse, né? Então, assim, mais do que temos personagens negros nos quadrinhos, na literatura, né, nos livros infantis, é muito importante as pessoas entenderem que existem criadores negros por trás, porque isso também atiça não só a criança na leitura, mas também amplia os seus sonhos. André Lúcio Bento é professor do Distrito Federal e autor de Tâmara e Tamarindo, autor negro criando personagens negros. E para ele, esses personagens devem mudar paradigmas. Quando as crianças negras não veem nos livros de literatura personagens negras, essa ausência quer dizer muita coisa, e essa ausência tem a ver também com preconceito, com o próprio racismo. Ou então, quando a criança negra vê apenas personagens negros relacionados à violência, ou à subalternidade, ou ao mundo das drogas, essa representatividade, então, estereotipada, é negativa para a formação da criança negra. Como o caminho para que essa representatividade seja efetiva ainda é longo, que tal encerrar essa reportagem com uma dica do Adriel para as crianças? E o livro que eu indico é Filhos de Sangue e Osso, que tem como personagem principal a Zélia, que é uma mulher preta, e em volta de todo o livro, quase todos os personagens são pessoas pretas. O Pauta Aberta mostrou ontem para você as imagens que foram flagradas, por uma telespectadora.
São essas imagens de uma mulher que no alto do prédio, muito possivelmente no apartamento onde trabalha, fazendo o serviço de limpeza em Curitiba, ela sobe no parapeito, se agacha e sem nenhum equipamento de segurança se apoia ali para fazer a limpeza do lado de fora da janela. O detalhe é que ela está no 13º andar do prédio. Com esta imagem, nós destacamos o que não deve ser feito na hora da limpeza de um apartamento. Em primeiro lugar, porque a trabalhadora está colocando a própria vida em risco. Se escorrega, se despenca, não há chance de sobreviver. E considerando o caso de um acidente em situação semelhante, o que, graças a Deus, não foi o que aconteceu no caso dessa trabalhadora, para o empregador, as consequências jurídicas seriam pesadíssimas. Isso sem falar no trauma, na dor, principalmente para amigos e familiares. Eu destaco, numa situação hipotética de um acidente, o que não é o caso dessa imagem. O Pauta Aberta ouviu o Corpo de Bombeiros, que comentou sobre riscos desnecessários, aos quais os trabalhadores acabam se expondo. Nós do Corpo de Bombeiros sempre estamos preocupados com a segurança das pessoas, principalmente quando observamos situações nas quais, apesar da execução de um serviço simples, como por exemplo, limpar a janela de um apartamento num edifício mais alto, as pessoas acabam se expondo a um risco desnecessário por não saberem exatamente o que estão fazendo. Observamos casos nos quais quem está fazendo a limpeza acaba se apoiando na esquadria metálica, sem saber se essa esquadria foi bem feita, se ela está bem fixada, se essa janela passou por manutenção, e confiam a sua vida, todo o seu peso, àquele equipamento, aquele material que está ali. Mas e aí? Qual alternativa nós temos em casos como esse, para que a janela possa ser limpa sem que haja uma exposição da vida de quem faz esse serviço? Bom, Major, nesse caso as pessoas podem procurar equipamentos específicos para realizar a limpeza com segurança. Esses equipamentos normalmente são rodos com cabos maiores que permitem o alcance daquelas regiões mais distantes desse vidro sem que a pessoa precise se pendurar na janela, colocando em risco a sua vida. Essa é uma recomendação do Corpo de Bombeiros. E não esqueça, em caso de emergência, o nosso telefone é 193. Recado importantíssimo deixado aí por quem é especialista em segurança, pelo pessoal do Corpo de Bombeiros que preparou para nós todas essas explicações aí. Eu agora te convido a dar uma rápida passagem pela Austrália. É de lá que a gente traz uma das imagens mais impressionantes do dia. São tempos de migração para esses caranguejos e eles estão por todos os lados, aos milhões. São dezenas de milhões. Cruzam estradas, avançam sem parar. E não há obstáculo, por mais alto que possa ser, que eles não superem nessa rota de migração. O desafio é fazer o deslocamento da floresta para o mar, onde é o desejo de todos chegar para mais uma temporada de acasalamento. São tantos que algumas estradas chegam a ser bloqueadas para que eles passem sem correr riscos. Ganham preferência total para a travessia nesses tempos. Inclusive, há pontes que foram erguidas justamente para que eles possam passar mais seguros. Depois, as milhões, bilhões de ovas serão despejadas no mar. É o milagre da vida, num ciclo que se repete todos os anos, para fascínio de todos nós. Gente, difícil de acreditar, né? Na quantidade de caranguejos invadindo todos os espaços nessa região da Austrália. Nosso assunto agora é a Série B do Campeonato Brasileiro. Coritiba e Botafogo já garantiram vaga para a Série A no ano que vem. Nessas últimas rodadas, a disputa está apertada na zona de classificação e também entre os times que querem escapar do rebaixamento. Hoje começa a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, com o jogo entre Sampaio Corrêa e Cruzeiro às 9 horas da noite no Estádio Castelão. Faltando 2 rodadas para o fim da competição, as disputas seguem abertas nos 2 lados da tabela. No topo da classificação, Coritiba e Botafogo jogam a Série A em 2022 e as torcidas estão em festa. Goiás com 61 pontos, Guarani 59, Avaí 58, CRB 57 e CSA 56 continuam na briga pelas 2 vagas restantes. Na parte de baixo da classificação, Ponte Preta com 43 pontos, Brusque, Remo e Londrina com 41 e Vitória com 40 estão lutando para permanecer na Série B em 2022. Está liberada no Uruguai a capacidade máxima de público em eventos abertos para pessoas vacinadas contra a Covid-19. Autorização do governo do Uruguai, tá certo, gente? Mas a Conmebol liberou 75%
para as grandes decisões da Copa Sul-Americana, que acontece neste sábado, entre Atlético Paranaense e Bragantino, e também para o jogaço entre Palmeiras e Flamengo, né, decisão da Libertadores. Veja na reportagem. Previsão de estádio cheio nas finais da Copa Libertadores. Nesta terça-feira, o governo uruguaio liberou 100% da capacidade para eventos esportivos ao ar livre para vacinados contra a Covid-19 a partir do próximo domingo. O duelo entre Flamengo e Palmeiras para definir o campeão das Américas está marcado para o sábado seguinte, dia 27. De acordo com a Conmebol, todos os ingressos disponíveis até o momento para a partida já foram vendidos e uma lista de espera aguardava pela liberação de mais entradas. Montevidéu vai ser a capital do futebol sul-americano por uma semana, com 3 grandes confrontos marcados para o Estádio Centenário. Neste sábado, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino disputam a final da Copa Sul-Americana. No domingo, é a vez da decisão da Copa Libertadores Feminina entre o Santa Fé colombiano e o vencedor de Nacional do Uruguai e Corinthians. Autoridades uruguaias preveem que mais de 240 aeronaves fretadas cheguem para a final masculina, além de mais de 200 ônibus. O Ministério do Turismo afirmou que são esperados cerca de 60 mil visitantes, 90% deles brasileiros, que podem gerar uma receita de 30 milhões de dólares ao país. E com essa notícia animadora para quem se programava para ver a decisão no Uruguai, né, a decisão da Libertadores, e não tinha conseguido ingresso, agora há chances aí, mais espaço nas arquibancadas, porque anteriormente já todos os ingressos haviam sido vendidos. A você de casa, muito obrigado pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã à tarde aqui no Pauta Aberta. Eu estou esperando você.